Não tens curiosidade em saber como é que um medicamento chega ao mercado? Neste vídeo, vamos explicar todos os passos necessários para o desenvolvimento de um fármaco, até ele estar pronto para ser comercializado. Primeiro que tudo, vamos começar com a definição de medicamento. Medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas, ou que pode ser utilizada ou administrada com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Mas afinal, como é que surgiram os primeiros fármacos? Desde os primórdios da humanidade que o homem procura na natureza recursos para aliviar a dor, sendo que os mais utilizados provinham da natureza, como as plantas, animais e minerais. Entretanto, foi somente no século XIX que se iniciou a procura pelos princípios ativos presentes nas plantas, criando assim os primeiros medicamentos com as características que conhecemos atualmente. O marco histórico no processo de desenvolvimento da indústria farmacêutica mundial foi a descoberta da salicina, analgésico e antitérmico, por Rafael Piria, em 1829, a partir da planta Salix alba. A partir da salicina, foi realizada a primeira modificação estrutural, originando o ácido salicílico em 1839. A partir do ácido salicílico, Felix Hoffmann sintetizou a aspirina em 1897, sendo esta a primeira patente que se tem conhecimento na área de medicamentos. Nas primeiras décadas do século XX, surgiram ainda outras descobertas importantes, como a sulfonamida e mais tarde a penicilina por Alexander Fleming em 1928, medicamentos que marcaram a história da humanidade. Em 1947, o Tribunal de Nuremberg divulgou um documento conhecido como o Código de Nuremberg, que se tornou um marco na história da humanidade, pois foi estabelecida pela primeira vez uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa em seres humanos. Este código estabelece que qualquer experiência requer o consentimento voluntário da pessoa em questão e que deve ser dada toda a informação ao paciente sobre a mesma. Agora que já percebemos um pouco sobre a história dos medicamentos e de como foi criada uma conduta ética para o seu desenvolvimento, passamos então ao passo a passo do seu desenvolvimento. Introduzir um novo medicamento na terapêutica é um processo longo e bastante oneroso. Todo o processo de pesquisa e desenvolvimento dura cerca de 12 anos, com uma probabilidade de sucesso muito pequena. Em cada 30.000 moléculas sintetizadas, 66,7%, 20.000, entram na fase de estudos pré-clínicos. 0,67%, 200, entram na fase 1 dos ensaios clínicos. 0,13%, ou seja, 40, passam para a fase 2. 0,04%, 12, entram na fase 3 e somente 9, 0,027%, são aprovadas pelos órgãos reguladores. É importante mencionar ainda que apenas um medicamento aprovado, ou seja, 0,003%, é incluído nos protocolos terapêuticos. Deixamos-te então aqui os passos de desenvolvimento de fármacos que vamos explorar ao longo do vídeo. O primeiro passo é a descoberta do fármaco. A descoberta da maioria dos novos fármacos recorre às seguintes abordagens. Primeira, identificação ou elucidação do novo alvo farmacológico. Segunda, planeamento racional a partir de um novo fármaco baseado na compreensão de mecanismos biológicos, estrutura do receptor e estrutura da molécula em causa. Terceira, modificação química de uma molécula conhecida. Quarta, screening da atividade biológica de grande quantidade de produtos naturais, bancos de entidade químicas anteriormente descobertas e grande coleção de péptidos, ácidos nucleicos e outras moléculas orgânicas. 5. Biotecnologia e clonagem usando genes para produzir peptídeos e proteínas. As pesquisas continuam a focalizar
a descoberta de novos alvos e abordagens a partir de estudos genómicos, proteómicos com ácidos nucleicos e farmacologia molecular para terapia medicamentosa. Aumentar significativamente o número de alvos de doenças úteis deverá ser um impulso positivo para fármacos novos e aperfeiçoados. Por fim, temos a combinação de fármacos conhecidos para obter efeitos aditivos ou sinérgicos e reposicionar fármacos conhecidos para um novo uso terapêutico. Hoje em dia, ensaios High Throughput Screening, HTS, têm sido amplamente empregados para a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. São ensaios robotizados que permitem triagens in vitro de uma grande quantidade de compostos, permitindo uma rápida análise na identificação de compostos bioativos, complicação química e biológica. Os testes envolvem um elevado número de compostos que atuam sobre um elevado número de alvos. Tipicamente, alguns milhares de compostos podem ser testados em simultâneo em 30 a 50 testes biológicos. A taxa de sucesso das NECs, novas entidades químicas, candidatas a novos fármacos, desde a etapa da descoberta até ao estádio de desenvolvimento pré-clínico, pode variar de 1 a cada 100 ou 1 a cada 5.000 compostos. Das solicitações para uma nova medicação experimental, o sucesso estimado varia de 13% para a fase 1 de ensaios clínicos, 40% para a fase 2 e 80% para a fase 3. Com base nesses dados, estima-se que 1 em cada 25 NECs que adquirem status de IND, Investigator New Drug Application, dá origem a um fármaco comercializado. Podemos então concluir que se trata de um processo de baixo índice de sucesso. O passo seguinte é o desenvolvimento pré-clínico. Primeiro, há que fazer distinção entre estudos pré-clínicos e estudos clínicos, sendo que tudo o que sejam estudos clínicos envolvem testes em humanos. Os ensaios pré-clínicos são uma das fases mais dispendiosas em termos financeiros e de tempo, e muitos fármacos ficam pelo caminho. Neste caso, são realizados testes em laboratórios e em animais de modo a determinar se o fármaco é seguro para ser testado em humanos. Neste caso, existe uma substância já conhecida ou então sintetizada pelo próprio investigador, cujo objetivo é avaliar a sua afinidade e seletividade para o alvo daquela doença específica. Estes ensaios visam identificar, numa fase precoce de desenvolvimento, compostos com problemas de segurança ou de eficácia. Desta forma, estes compostos são abandonados ainda nesta etapa, o que representa um importante filtro para as fases seguintes. Assim, a fase pré-clínica inicial do desenvolvimento de um fármaco inclui as seguintes atividades: fabrico, formulação e acondicionamento de uma quantidade suficiente de fármaco de alta qualidade para testes definitivos de segurança em animais em ensaios clínicos. Estudos toxicológicos e farmacocinéticos em animais para confirmar a segurança da administração inicial do fármaco em seres humanos. Preparação de documentos reguladores e apresentação às autoridades reguladoras. Após a realização dos ensaios pré-clínicos e a sua respectiva aprovação, os fármacos passam a ser testados de forma controlada em seres humanos. Os ensaios clínicos são necessários uma vez que os modelos animais e de cultura de células não replicam na totalidade o funcionamento do corpo humano. A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é regulada pelo regime jurídico estabelecido na mesma lei, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril. As intervenções incluem, mas não estão restritas, aos fármacos, células e outros produtos biológicos, podendo incluir procedimentos cirúrgicos, procedimentos radiológicos, aparelhos, tratamentos comportamentais, mudança no processo de atendimento, cuidados preventivos, etc. Os ensaios clínicos são divididos em 4 fases. Fase 1.
Nesta fase, os efeitos do fármaco são estabelecidos em função da dosagem. São ensaios que ocorrem em um pequeno número de voluntários saudáveis, na ordem das dezenas de pessoas. O objetivo nesta fase é encontrar a dose máxima tolerada, sendo projetado de forma a evitar toxicidade grave. Quando se espera que o fármaco apresente toxicidade significativa, como é o caso da terapêutica contra o cancro ou a SIDA, os pacientes voluntários portadores da doença são habituais nesta fase, em vez de voluntários saudáveis. Esta fase dura cerca de 1 ano e apenas 70% dos compostos passam à etapa seguinte, na qual se começa a testar a eficácia do medicamento. Fase 2. O fármaco é estudado em pacientes com a doença-alvo para determinar a sua eficácia. O número de pacientes é da ordem da centena de pessoas, estendendo-se habitualmente por 2 anos. O fármaco é avaliado num número maior de pacientes com a doença-alvo, em algumas vezes milhares, com o objetivo de estabelecer a sua segurança e eficácia. Os estudos de fase 3 podem ser difíceis de projetar e executar e, em geral, são dispendiosos, devido ao grande número de pacientes envolvidos e ao volume de dados que devem ser coletados e analisados. Por vezes, os ensaios de fase 3 são divididos em fase 3A, que são estudos da fase 3 conduzidos antes da obtenção da autorização de introdução no mercado do medicamento, e fase 3B, após a finalização dos ensaios clínicos que levaram à submissão do pedido de AIM. Estes ensaios decorrem enquanto a submissão regulamentar para introdução no mercado está em preparação ou em avaliação na agência regulamentar. Em Portugal, é o caso da Infarmed. As razões subjacentes à condução destes ensaios clínicos relacionam-se com a extensão da indicação e comparação dos benefícios em relação a fármacos já comercializados. Nesta fase, pode demonstrar-se que o medicamento é seguro e eficaz em populações e doenças diferentes das indicadas na aprovação inicial, como sejam, por exemplo, pacientes em subgrupos especiais, tais como mulheres grávidas, idosos, crianças ou pessoas com outros problemas de saúde. Quando os resultados correspondem às expectativas, faz-se uma solicitação de permissão para comercialização do novo fármaco. Para a aprovação da comercialização, requer-se ao FDA a solicitação de uma NDA New Drug Application. A documentação apresentada deve conter relatórios completos de todos os dados pré-clínicos e clínicos referentes ao fármaco. Na Europa, de submissão equivalente chama-se Autorização de Introdução no Mercado, AIM. Fase 4. Esta fase inicia-se com a aprovação da comercialização, isto é, após a obtenção da AIM na Europa ou NDA nos Estados Unidos. Consiste em monitorar a segurança do novo fármaco sob condições reais de uso em um grande número de pacientes. São importantes para a otimização do uso do medicamento e incluem avaliação de interações medicamentosas adicionais, avaliação da dose-resposta, detecção de reações adversas previamente desconhecidas ou inadequadamente quantificadas, entre outros fatores. Assim, esta fase ajuda a detectar efeitos adversos incomuns ou que aparecem lentamente e que não podem ser reconhecidos em estudos menores, mais curtos. Esta fase não tem duração fixa. Em média, todo o processo de desenvolvimento de um novo medicamento custa cerca de 2,6 bilhões de euros. Quantos prémios do Euromilhões tens que ganhar para conseguires produzir um novo fármaco? Realmente é um preço muito elevado. Por isso é necessária uma grande empresa a nível financeiro para conseguir suportar valores tão elevados. E é também por esse motivo que o tempo gasto é da ordem das dezenas de anos. O capital investido no desenvolvimento de produtos farmacêuticos é dividido entre os setores público e privado, especialmente nos países desenvolvidos. A pesquisa pré-clínica, desde a descoberta de novas entidades químicas até aos estudos pré-clínicos,
é realizada em institutos de pesquisa e universidades e muitas vezes é financiada pelo setor privado, enquanto que o desenvolvimento clínico é pago, pelo menos em parte, pelo setor público.